Existe um samurai que perdeu o braço direito por traição do próprio mestre. E se tornou o espadachim mais temido do Japão feudal depois disso. Não apesar da perda. Por causa dela. Essa história tem algo que a maioria das histórias de vingança não tem. Não é sobre um homem que esperou o momento certo para matar quem o traiu. É sobre um homem que pegou a destruição que fizeram dele e construiu com ela algo que nenhum dos que o traíram conseguiria jamais alcançar com os dois braços intactos e o melhor mestre do mundo. Mas antes de chegar na vingança, antes de chegar na técnica que reescreveu a história das artes marciais japonesas, preciso te contar o que aconteceu naquele dia. O que exatamente o mestre fez. E porque a perda do braço foi só o começo do que Itsai perdeu naquele momento. Porque a história que você está prestes a ouvir não é sobre esgrima. É sobre o que sobra de uma pessoa quando tudo que ela construiu é destruído de dentro por quem deveria ter protegido. E o que esse resto é capaz de fazer quando decide que é suficiente. Se esse tipo de história te interessa, já deixa o like agora antes de continuar. Porque o que vem a seguir vai fazer você querer assistir até o final. E quando terminar, me conta nos comentários, você acha que a traição foi o que destruiu Itsai, ou foi o que o criou? Existe um tipo de perda que não é apenas física. Quando você perde um braço, perde o braço. Isso já seria suficiente para quebrar a maioria das pessoas. A dor, a adaptação, o luto pela versão de si mesmo que existia antes. Mas quando você perde o braço por traição, quando a ferida foi causada por alguém que você chamava de mestre, alguém em quem você depositou não apenas confiança mas a construção inteira da sua identidade, o que você perde vai muito além do físico. Você perde a narrativa. A história que contava para si mesmo sobre quem era, onde estava, para onde ia. A estrutura de significado que organizava cada manhã de treino, cada refeição compartilhada, cada lição absorvida com a reverência específica de quem acredita que está sendo formado por alguém que merece essa reverência. Quando essa estrutura é destruída de dentro, pelo próprio centro que deveria sustentá-la, o que fica não é apenas dor. É um vazio com a forma exata do que havia antes. Itsai preencheu esse vazio de uma forma que o Japão feudal não havia visto antes e que os historiadores da esgrima japonesa ainda estudam séculos depois. Não apenas como técnica. Como psicologia. Como a documentação mais precisa que existe do que um ser humano é capaz de construir quando a destruição que sofreu é suficientemente total para remover todos os limites do que estava disposto a tentar. O Japão do século XVI era um mundo em movimento permanente e violento. O período Sengoku, que os historiadores traduzem como estados combatentes, havia transformado o arquipélago numa paisagem de alianças que se formavam e se desfaziam com uma velocidade que tornava qualquer lealdade precária e qualquer paz local. Senhores feudais construíam exércitos, conquistavam territórios, eram conquistados por outros senhores feudais que seriam conquistados por outros ainda. Os samurais navegavam nesse mundo com a combinação de habilidade marcial e lealdade ao clã que definia tanto sua utilidade quanto sua identidade. A espada não era apenas uma arma nesse contexto. Era uma linguagem. Era o meio através do qual um homem expressava quem era, a que servia, o que valia. As escolas de esgrima, os RY, eram instituições de formação que iam muito além da técnica. Eram transmissões de visão de mundo, de filosofia, de uma forma particular de entender a relação entre o guerreiro e a morte que ele havia escolhido como companheira profissional. E Itsai entrou nesse mundo com o talento específico que os mestres de esgrima reconhecem antes que o aluno consiga articular. Havia algo na forma como ele se movia, na velocidade com que absorvia e depois superava o que era ensinado, que sinalizava para quem tinha olhos para ver que estava diante de algo fora do comum. Ele encontrou um mestre. Dedicou anos. Construiu a identidade do discípulo com a totalidade que os mais comprometidos sempre fazem, colocando tudo o que tinha na relação entre aprendiz e sensei como se essa relação fosse o eixo ao redor do qual o resto da vida girava. Não sabemos o nome do mestre que o traiu.
As fontes históricas sobre Itsai têm a qualidade fragmentária que os documentos do período Sengoku frequentemente têm, onde os fatos concretos coexistem com a elaboração lendária de uma forma que torna a separação entre os dois um exercício de probabilidade mais do que de certeza. O que as fontes convergem em registrar é o essencial: houve traição. Houve uma conspiração que envolvia o mestre e outros que Itsai havia considerado companheiros. E houve o resultado dessa conspiração, um combate ou uma emboscada, dependendo da versão, que deixou Itsai com um braço. O símbolo central desta história não é a espada. É o braço que ficou. Não o que foi perdido. O que ficou. Porque o que Itsai fez com o braço que ficou é o que torna essa história diferente de qualquer outra história de vingança que o Japão feudal produziu, e produziu muitas. Existe um conceito na psicologia do trauma que descreve o que acontece quando uma perda é suficientemente total para forçar uma reorganização completa da identidade. Não a perda que você absorve e da qual se recupera voltando aproximadamente ao que era antes. A perda que destrói a versão anterior de forma tão completa que a reconstrução não pode ser uma restauração. Tem que ser uma criação. Itsai não podia voltar a ser o que havia sido. O braço perdido não era apenas funcional. Era metade de uma técnica construída ao longo de anos, de uma forma de segurar a espada, de um equilíbrio corporal que havia sido desenvolvido dentro de um sistema que agora havia sido revelado como falso em sua própria fundação. Tentar recuperar a técnica anterior com um braço seria tentar reconstruir uma casa sobre fundações que você sabe que são podres. Ele não tentou recuperar. Começou do zero. O que Itsai desenvolveu nos anos seguintes à traição é conhecido como ITY, a escola de uma espada, e representa uma das contribuições mais influentes da história das artes marciais japonesas. A premissa era radical para a época. Em vez de usar duas espadas, como era comum, ou de adaptar técnicas de dois braços para um, Itsai construiu uma filosofia de combate inteiramente nova baseada na ideia de que uma espada, usada com velocidade e precisão absolutas, era superior a qualquer multiplicidade de armas. Mas a inovação técnica era apenas a superfície. O que Itsai havia descoberto, ou talvez seja mais preciso dizer o que a perda o havia forçado a descobrir, era algo que os praticantes de artes marciais japonesas chamam de mushin, mente sem mente, o estado em que a ação precede o pensamento, em que o corpo responde antes que a consciência intervenha. A maioria dos praticantes busca esse estado como objetivo a ser alcançado através de décadas de refinamento. Itsai chegou a ele pela destruição do que havia antes. Quando você perde metade da técnica que construiu, quando o sistema no qual havia investido toda a sua formação se revela fundamentalmente comprometido, o que sobra não é nada. É o núcleo. É o que estava lá antes da técnica, antes do sistema, antes do mestre. É o instinto de sobrevivência destilado até sua forma mais pura, sem as camadas de elaboração que a formação adiciona e que às vezes, paradoxalmente, tornam o praticante mais lento porque há mais decisões a serem tomadas. Itsai ficou mais rápido depois de perder o braço. Não apesar da perda. Por causa dela. Os anos que se seguiram à traição foram anos de Musen Shuji, peregrinação marcial, a prática japonesa de viajar pelo país desafiando outros praticantes para testar e refinar a técnica. Para Itsai, essa peregrinação tinha uma camada adicional que a prática tradicional não tinha. Cada combate era também uma busca. Cada vitória confirmava que o que havia sido destruído havia sido substituído por algo mais sólido. Cada derrota era informação. Mas havia nomes específicos na lista que carregava. Os antigos companheiros que haviam participado da conspiração. Os que haviam estado do lado do mestre quando o mestre havia escolhido a traição. Os que sabiam e não disseram, ou os que participaram ativamente, dependendo de quanto cada um estava envolvido. Itsai não os buscou imediatamente. Não porque não quisesse. Porque sabia, com a clareza específica de quem havia aprendido a lição mais cara possível sobre subestimar inimigos,
que buscar antes de estar pronto era repetir o erro de baixar a guarda antes da hora. Ele esperou até estar pronto. A preparação foi a vingança em si, no sentido mais profundo. Cada hora de treino era uma hora investida no momento que estava construindo. Cada técnica refinada era um passo mais próximo. A paciência não era resignação. Era planejamento. Era a compreensão de que a melhor forma de garantir que o momento chegasse era garantir que quando chegasse, ele estivesse em condições de aproveitá-lo de forma definitiva. Os encontros com os antigos companheiros que as fontes registram têm aquela qualidade específica dos momentos em que a preparação longa encontra a oportunidade e o resultado parece inevitável apenas em retrospecto. Itzai havia se tornado algo que eles não haviam previsto que ele se tornaria. Haviam calculado com base no que ele era quando o braço foi perdido, e ele havia passado anos se tornando outra coisa completamente. Essa é a ironia específica da traição mal calculada. Quando você destrói alguém de forma suficientemente total, mas não de forma suficientemente definitiva, o que sobrevive da destruição às vezes é mais perigoso do que o que existia antes. Porque a destruição remove as limitações junto com tudo mais. Remove o respeito pelas regras de quem ainda tem algo a perder. Remove a hesitação de quem ainda está investido no sistema. O que sobrevive é puro, destilado, sem as contenções que a formação dentro de um sistema sempre impõe. A ITY que Itzai fundou se tornou uma das escolas mais influentes da história da esgrima japonesa. Seus princípios foram desenvolvidos por gerações de praticantes, codificados, transmitidos, adaptados. A escola produziu alguns dos espadachins mais célebres do período Edo. A técnica que havia nascido da necessidade de um homem com um braço de encontrar uma forma de sobreviver tornou-se um sistema completo de filosofia marcial que influenciou o desenvolvimento das artes marciais japonesas de maneiras que ainda são rastreáveis. Mas o que a história técnica da ITY não captura completamente é a dimensão psicológica do que Itzai havia feito. Ele havia pegado a coisa que havia sido usada para destruí-lo, a traição de um mestre, a perda da técnica construída dentro de um sistema que se revelou falso, e havia usado essa destruição como material de construção. Não metaforicamente. Literalmente. A limitação física que a traição havia imposto tornou-se a premissa de uma inovação técnica que não teria existido sem ela. O sistema que havia sido revelado como falso foi substituído por um sistema construído do zero sobre fundações que apenas ele havia testado, porque havia testado com a própria vida. Jung chamaria isso de individuação forçada. O processo pelo qual uma pessoa é separada violentamente das identificações coletivas, dos sistemas externos de significado, das estruturas de identidade construídas em relação a outros, e forçada a descobrir o que existe quando tudo isso é removido. A maioria das pessoas nunca passa por esse processo de forma tão completa. As que passam ou se perdem na destruição ou emergem com uma clareza sobre si mesmas que as que nunca foram destruídas raramente alcançam. Itzai emergiu. O braço que ficou carregava tudo o que havia aprendido antes da traição, destilado e purificado pelo processo de reconstrução. A técnica que havia perdido junto com o braço foi substituída por uma compreensão mais profunda do que a técnica havia estado tentando alcançar. O mestre que havia traído havia ensinado, através da traição, a lição que nenhum mestre honesto poderia ter ensinado, que o caminho não estava no sistema que o sistema representava, mas no que existia antes de qualquer sistema. A ficção japonesa retornou a Itzai de formas que revelam o que a cultura reconhece nessa história. O personagem de Sasaki Kojir nas narrativas sobre Miyamoto Musashi, o rival que desenvolveu a técnica do corte longo como resposta ao corte único, é em parte uma elaboração sobre a mesma questão que Itzai havia levantado. O que acontece quando uma limitação é aceita completamente como premissa em vez de contornada como obstáculo? Lone Wolf and Cub, o mangá de Kazuo Koike, explora o território emocional adjacente. Um samurai fora do sistema, acompanhado de um filho pequeno, navegando por um Japão feudal que havia se tornado hostil,
desenvolvendo uma técnica de combate adaptada às circunstâncias específicas da sua situação. A vulnerabilidade como fonte de inovação. A limitação como ponto de partida de uma solução que os que não têm limitação não precisam encontrar. Kill Bill toca a mesma borda por outro caminho. A noiva que acorda do coma sem as capacidades que havia perdido e que precisa reconstruir antes de poder executar o que havia prometido a si mesma. A cena em que ela força o movimento nos dedos dos pés por horas, a reconstrução da capacidade a partir do zero com a paciência de quem sabe que o objetivo no final justifica o tempo, é a versão ocidental e cinematográfica do que Tsai havia feito em anos de Musen Shuji. O que a ficção exagera é a linearidade. Tsai não acordou com um plano. O plano foi emergindo da prática, da necessidade, da descoberta progressiva do que era possível com o que havia sobrado. A ficção precisa de uma cena em que o protagonista decide. A realidade é que a decisão foi sendo tomada todos os dias, uma sessão de treino de cada vez, sem garantia de que o que estava sendo construído seria suficiente para o momento que estava sendo preparado. Tsai viveu até uma idade avançada para os padrões do período Sengoku, o que por si só é um dado que diz algo. Num mundo onde espadachins que desafiavam outros espadachins com a regularidade que ele havia estabelecido raramente envelheciam, ele envelheceu. Transmitiu a escola para discípulos que a desenvolveram. Deixou uma tradição que sobreviveu ao período em que havia vivido e que ainda é praticada em formas derivadas. Não existe registro definitivo do que sentiu quando os encontros com os antigos companheiros terminaram da forma que terminaram. As fontes que chegaram até nós têm o foco na técnica, na linhagem, na transmissão da escola, com a prioridade específica da documentação marcial japonesa que valorizava o que podia ser ensinado sobre o que havia sido sentido. Mas há algo que a estrutura da história sugere sem precisar de documentação explícita. O homem que fundou uma escola inteira de esgrima baseada no princípio de que uma espada é suficiente, de que a multiplicidade é menos do que a precisão, de que o movimento único executado com perfeição absoluta supera qualquer combinação de movimentos medianos, estava dizendo algo sobre como havia chegado a esse entendimento. Havia chegado pela perda da metade. Pela descoberta de que o que sobrava era suficiente. Pela prova, repetida em cada combate ao longo de décadas, de que a limitação havia sido o professor mais honesto que havia encontrado, porque a limitação não tinha interesse em protegê-lo de verdades que seriam desconfortáveis de aprender. O mestre que o havia traído havia ensinado técnica. A traição havia ensinado tudo mais. E tudo mais era mais do que a técnica jamais havia sido. O braço que ficou ainda está lá, em algum sentido, em cada praticante que estuda as formas derivadas da ITRY e que aprende, junto com a técnica, a premissa filosófica que a fundou, que a restrição aceita completamente é diferente da restrição resistida. Que há uma diferença fundamental entre trabalhar dentro de um limite e trabalhar a partir de um limite como ponto de partida. Tsai não aceitou a perda do braço. Incorporou a perda do braço. Fez da ausência uma presença. Fez do que havia sido tirado o princípio organizador do que seria construído. A vingança que executou sobre os antigos companheiros foi real e foi documentada. Mas a vingança maior, a que durou séculos além da vida dele, foi a escola. Foi a prova de que o que havia sido destruído para silenciá-lo havia produzido algo que nenhuma destruição havia conseguido silenciar porque estava distribuído em todos que aprenderam e em todos que aprenderiam. O mestre que traiu calculou que um homem com um braço e sem sistema seria menos do que havia sido. Calculou errado. Não pela primeira vez e não pela última vez na história humana, a destruição incompleta produziu algo mais duradouro do que a continuidade intacta teria produzido. E você, se tivesse perdido metade do que construiu por traição de quem deveria ter protegido o que você construía, ainda acreditaria que o que sobrou era suficiente para recomeçar? Ou aceitaria a definição que a traição tentou impor, a de que o que foi tirado era o que importava, e o que ficou era apenas o resto? Tsai respondeu essa pergunta com décadas de trabalho e com uma escola que ainda existe.
A resposta dele foi que o que ficou era tudo. E que tudo, trabalhado com a honestidade que apenas a perda ensina, era mais do que o que havia existido antes de qualquer coisa ser tirado. Mas talvez a parte mais inquietante dessa história não esteja no que aconteceu em 1282. Está no que continua acontecendo sempre que sociedades ignoram o peso da dignidade humana. A explosão das vésperas sicilianas não surgiu do nada. Ela foi o resultado de anos de tensão acumulada, de pequenos abusos normalizados, de uma população que aprendeu a engolir humilhações diárias até que, um dia, algo aparentemente pequeno se tornou o estupim de tudo. E esse padrão atravessa séculos. A história mostra repetidamente que comunidades raramente se levantam apenas por causa de impostos ou dificuldades econômicas. O que realmente transforma a frustração em revolta é a sensação coletiva de desprezo, a ideia de que aqueles no poder não apenas governam, mas também desconsideram a dignidade dos governados. Quando essa percepção se espalha, algo muda no comportamento coletivo. As pessoas começam a observar mais. Conversam mais em silêncio. Compartilham olhares que dizem aquilo que ninguém ousa falar em voz alta. A tensão deixa de ser apenas individual e passa a ser compartilhada. É nesse momento que a história entra em uma zona perigosa. Porque, quando o limite coletivo finalmente é ultrapassado, os eventos deixam de seguir o ritmo lento da política ou da diplomacia. Eles passam a seguir o ritmo imprevisível das multidões. Em Palermo, tudo começou em frente a uma igreja, durante uma celebração religiosa. Um cenário comum, quase banal. Mas a banalidade era apenas a superfície de algo muito mais profundo. Quando o primeiro ataque aconteceu, não foi apenas um ato de violência. Foi a liberação de anos de ressentimento comprimido. E quando uma multidão chega a esse ponto, ninguém, nem reis, nem governadores, nem exércitos, consegue controlar completamente o que vem depois. Talvez seja por isso que as vésperas sicilianas ainda ecoam na memória histórica. Não apenas como uma revolta contra um domínio estrangeiro, mas como um lembrete desconfortável de algo que continua verdadeiro até hoje. Sociedades podem suportar dificuldades por muito tempo. Mas poucas suportam, indefinidamente, a sensação de serem tratadas como se não tivessem valor. E quando essa sensação se espalha o suficiente, a história tende a encontrar seu próprio sino para tocar.